Então a gente vê ela ocupando ambientes mosaicos de hábitats, então florestais com cultivos, né, desde eucaliptos, plantações, essas áreas, desculpa aqui, deixa eu voltar. Essas áreas que são consideradas às vezes inóspitas, né, para elas sobreviverem, mas que elas habitam. E a gente consegue fazer, então, estudos numa escala de paisagem. Então, desde um nível mais local, né, até nível regional, uma escala de paisagem que é bem interessante. Como é um bicho que se desloca bastante, tem bastante informação, a gente consegue ter esses dados e são bem interessantes. Além disso, um grande herbívoro, né, nas florestas tropicais, quase 80% da biomassa, corresponde aos vertebrados frugívoros, não só mamíferos, mas aves também. E é uma espécie que tem um potencial para dispersão muito grande. Não, né, o projeto está iniciando, mas a gente já tem indícios disso e de outros estudos também realizados com essa espécie e com as outras espécies de antas. Então, é uma espécie que ela tem um comportamento para defecar, ou como diria o Arturo, para cagar, né? Quem é biólogo de merda usa termos mais vulgares que a gente fala, mas como é uma espécie, ela deposita conjunto de fezes, né, pelotas, no mesmo local e em grande quantidade, tá? Então, acaba que forma um adubo, né? Você tem um adubo natural para as florestas, e aqui a gente já vê, né, algumas plântulas emergindo desse material fecal. Então, de fato, é uma espécie que tem um potencial para dispersão de sementes, para recuperação florestal, né? Mas são experimentos que precisam ser feitos sistematicamente, longo prazo. A gente não tem essas respostas, algumas, né? Se a semente germinou, se não germinou, o local de deposição das fezes, se é viável, se não é viável, a gente consegue ter essas informações já prontamente. Bom, então, essas características tornam essa espécie uma espécie com um papel importantíssimo para o sistema, para o ecossistema, para os ambientes florestais, tá? Mas é uma espécie também, a gente fala de ambiente florestal, de mata fechada, mas que habita áreas abertas também. Então, às vezes, em áreas que a gente não imaginaria que essa espécie ocorreria, como descampados, a gente vê algumas áreas no norte do estado, né, de brejos, com acácia, né, que já é uma espécie invasora, e o bicho está ali. Mas ainda assim é um bicho que requer áreas florestais bem conservadas. Bom, uma característica bem interessante, né, da espécie que a torna mais suscetível à extinção é a baixa densidade populacional que normalmente, né, ela ocorre, e o ciclo reprodutivo longo. A gestação gira em média de 13 meses e o filhote pode ficar até 1 ano com a mãe, mais ou menos. De 13 a 14 meses. E o que é bem legal é que os filhotes, eles têm essas liscas. Então é bem característico, parece uma melanciazinha, né? E essas liscas podem ficar até 1 ano e meio. Cláudio, para de rir, Cláudio. Mas parece uma melanciazinha, e essas liscas a gente já viu o bicho com até 1 ano e meio, com liscas ainda nos membros. Tá? Então, essas características também aumentam a suscetibilidade à extinção. São características intrínsecas da espécie, mas que aumentam a suscetibilidade. Bom, e por que estudar as antas, né? Por que estudar as antas aqui no Espírito Santo? Primeiro, como eu falei para vocês, a gente já tem extinções locais aqui no estado. E o que a gente tem de registro atual, de ocorrência atual para as antas, são, né, que a gente tem lá em cima, Reserva Biológica Córrego do Viado, com 2.380 hectares, que não manteriam a população viável de anta. Né? A gente estima que tenha mais ou menos uns 10 indivíduos, mas com o trabalho lá a gente vai conseguir ter uma informação mais exata. A Reserva Biológica do Córrego Grande, que tem 1.504 hectares, que também tem anta. E o que é interessante, falar em anta, um grande herbívoro, a gente também tem que falar dos outros herbívoros existentes. Na Córrego do Viado tem queixada, que é uma espécie criticamente em perigo, né? E não tem cateto, mas tem queixada. Quer dizer, a gente já sabe da presença verdadeira, né, do queixada e do cateto, de estudos de longo prazo, para identificar a espécie lá. Na Córrego Grande tem anta,
só anta. Agora, esse complexo florestal Linhares-Soretama, que é uma daquelas áreas viáveis para manter populações a longo prazo, que eu falei para vocês na Mata Atlântica, que é composta pela Reserva Biológica de Soretama, as RPPNs da Fibra, Recanto das Antas, Mutum Preto, a Fazenda Cupida e Refúgio, que é uma propriedade de uma família, da família Calimã, e a Reserva Natural Vale. O que é interessante é que todo esse bloco, com mais de 50 mil hectares, a gente não considerando aqui, né, a rodovia e outras ameaças diretas, é uma área que, pela estimativa que a gente fez, mantém uma população de 200, até 200 indivíduos. Pode ter um pouco mais, pode ter menos, tá? Isso a gente ainda não tem como saber. Mas, todo esse lado que é dividido, né, porque esse bloco é dividido por esse lado, o lado oeste da Reserva Biológica de Soretama, né, que a BR-101 divide, e todo esse outro complexo que é conectado, parte da Rebelo de Soretama, as RPPNs e a Reserva Natural Vale, e mais as propriedades particulares. Então, é uma área de extrema importância para a conservação de grandes mamíferos, que até foi em um dos artigos, eu acho que foi da Biological Conservation, que foi indicando essa área como uma área de extrema importância biológica para a conservação de grandes mamíferos. Então é importante a gente frisar que aqui no estado, a gente só ouve falar, a gente tem áreas fragmentadas, mas a gente tem uma área de mata muito expressiva e que mantém uma biodiversidade bem particular. Bom, para vocês entenderem um pouco mais de perto a nossa realidade e onde as populações de antas vivem hoje aqui no estado, Reserva Biológica Córrego do Viado. É uma ilha. O que tem em torno da Reserva Biológica do Viado é plantação de cana, eucalipto, mamão, mandioca, pasto. É o que tem. Tá? Esses pontinhos já são registros das antas na Córrego do Viado. A gente já andou em toda a extensão da reserva, e tem outros pontos lá para cima. Como é uma área pequena, as antas acabam por utilizar todo o espaço presente. Só que é uma área que foi queimada na década de 80, mas é uma área que ainda tem vários corpos d'água. Eu acho que a Luísa já foi lá ou vai lá ainda, o pessoal a Luísa tem vários corpos d'água e com matas próximas a esses corpos d'água que fornecem alimento para esses animais. Então a gente tem toda a extensão, né? Então todos esses pontinhos que vocês estão vendo são pontinhos de coleta de fezes das antas nessa área. Tá? Depois eu vou explicar para vocês como que funcionam as atividades. Então é uma área que tem um trechinho nessa região aqui, de mata primária, né? Uma mata mais bem preservada do que as outras áreas. Tem área aqui que você não consegue entrar, é pura macega, cipó com espinho, porque foi uma área bem deteriorada na década de 80. O outro complexo, né, para vocês verem mais de perto, é esse grande complexo florestal, mas o que é interessante aqui é que a gente tem um mosaico de hábitats que as antas podem utilizar. Ambientes florestais, estradas, cultivos agrícolas, tem a rodovia que pode funcionar como uma barreira, né? Quem sabe, a gente não sabe ainda. Então a gente tem um cenário bem interessante para trabalhar diferentes questões das populações das antas. Hoje o Protapira está atuando na Reserva Biológica do Córrego do Viado, nas RPPNs Recanto das Antas, Mutum Preto, Reserva Biológica de Soretama. E se dá tudo certo, né, Cecília? Na Reserva Natural Vale, junto com a Cecília também. Tá? Bom, mas é um projeto que o custo é muito alto, né? Um bicho de grande porte requer armadilhas pesadas e muita gente em campo. Mas não é um problema para a gente de imediato. Vamos lá. E aqui no estado, né, a gente tem, por que eu estudo as antas aqui também? A caça não acabou. Né? Essa foto é uma foto de novembro do ano passado. Os fiscais da Vale que encontraram essa anta morta numa propriedade particular próxima da Reserva Biológica de Soretama. A gente foi lá e já tinha retirado a carcaça de lá. Tá? Então, em todas as áreas que a gente vai, principalmente na Reserva Biológica Córrego do Viado, todo dia de campo a gente encontra uma nova trilha de varredura, poleiros, caçadores, encontros pessoais com caçadores. Na reserva, nas RPPNs, a gente já encontrou cartucho, já encontrou outros vestígios de caçadores também. Então, o projeto
né, em si, ele está estruturado em 6 principais componentes, né, e esses componentes podem se desmembrar, e aí a gente tem vários subprojetos ocorrendo. Bom, então, desde história natural, saúde ambiental, a dados que a gente vai coletar sobre ecologia populacional, genética, atividades de sensibilização, capacitação e treinamento também. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho como que a gente coleta essas informações, né, o que a gente quer responder. Então, para todo o trabalho,